O segredo da lei da atração que Napoleon Hill revelou. A maioria das pessoas acredita que a lei da atração funciona quando você deseja com força suficiente. Napoleon Hill revelou algo muito mais desconfortável. A atração não responde ao desejo. Ela responde ao comando mental que você sustenta quando ninguém está olhando. É por isso que tantos conhecem o conceito, repetem frases, fazem visualizações e continuam presos nos mesmos resultados. Talvez você já tenha vivido isso. Um período de entusiasmo seguido de estagnação. Uma sensação de que está fazendo tudo certo, mas algo invisível impede a continuidade. Você até avança, mas não sustenta. Não porque a lei da atração fale, mas porque o princípio que realmente a ativa quase nunca é construído. E quando ele não existe, o subconsciente mantém você exatamente onde está. Napoleon Hill observou que a mente não cria a partir de pensamentos ocasionais. Ela cria a partir do pensamento dominante. Aquilo que governa suas decisões sob pressão. Aquilo que define como você reage quando o medo aparece. Aquilo que permanece quando a empolgação desaparece. É esse padrão silencioso que atrai experiências, oportunidades e limites. Não o que você diz que quer, mas o que você sustenta como verdade interna. O problema é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a identificar esse comando mental. Elas desejam prosperidade, mas operam na insegurança. Buscam crescimento, mas reagem com autoproteção. Falam em abundância, mas decidem a partir do medo de perder. O subconsciente responde à coerência. Não há intenção declarada. E onde existe conflito interno, a atração se torna instável. Este vídeo não é sobre pensar positivo. Não é sobre repetir afirmações. Não é sobre esperar sinais externos. É sobre compreender o segredo que Napoleon Hill revelou e que poucos aplicam. Um segredo que exige responsabilidade interna, disciplina emocional e alinhamento real entre pensamento emo, o EA. Quando esse alinhamento acontece, a atração deixa de ser tentativa e passa a ser consequência. Se você sente que já tentou aplicar a lei da atração e algo sempre parece falhar no momento decisivo, o que vem a seguir pode explicar exatamente o motivo. Porque antes de atrair qualquer coisa, existe algo que precisa estar ativo dentro de você. E quase ninguém fala sobre isso. A lei da atração se tornou popular porque foi apresentada como algo fácil de aplicar. Pense positivo, deseje com intensidade, visualize por alguns minutos e espere que a realidade se ajuste. Essa versão é confortável porque não exige mudança profunda. Napoleon Hill nunca ensinou isso. Para ele, a atração não era um truque mental, mas um princípio rigoroso que exige estrutura interna, constância e maturidade psicológica. Quando um princípio poderoso é simplificado demais, ele perde sua força real. As pessoas passam a acreditar que estão aplicando algo profundo, quando na verdade estão apenas alimentando expectativas emocionais temporárias. O subconsciente não muda com um entusiasmo momentâneo. Ele muda quando um novo padrão mental se torna dominante e repetido. Sem isso, não existe atração. Apenas desejo não sustentado. Napoleon Hill percebeu que a maioria das pessoas confunde intenção com comando. Intenção é o que você quer. Comando é o que governa suas decisões quando surge desconforto. A versão popular da lei da atração foca na intenção declarada, mas ignora completamente o comando interno. É por isso que tantas pessoas dizem querer prosperar, mas continuam tomando decisões baseadas no medo, na escassez ou na necessidade de aprovação. Essa simplificação também criou um problema emocional. Quando a lei da atração não funciona da forma prometida, a pessoa acredita que o erro está nela, que não acreditou o suficiente, que não visualizou direito, que não foi positiva o bastante. Essa culpa silenciosa
corrói a confiança e faz com que muitos abandonem o princípio ou passem a trotelô como algo místico e inalcançável. Hill nunca colocou a responsabilidade no universo. Ele colocou na mente humana. Ele entendia que a mente precisa ser treinada para sustentar uma direção, não apenas desejar um resultado. Quando a lei da atração é reduzida a pensamento positivo, ela perde exatamente o que a torna eficaz: a coerência interna construída ao longo do tempo. Outro ponto ignorado é que a simplificação elimina o desconforto do processo. A aplicação real da lei da atração exige enfrentar conflitos internos, revisar crenças antigas e abandonar padrões emocionais que oferecem falsa segurança. A versão popular pula essa etapa. Ela promete resultado sem exigir transformação. E onde não há transformação, não há atração real. Compreender por que a lei da atração foi simplificada demais é essencial para recuperar seu verdadeiro funcionamento. Não para desacreditar no princípio, mas para resgatá-lo do uso superficial. Porque enquanto a mente continuar operando no mesmo padrão interno, nenhuma visualização será forte o suficiente para mudar os resultados. E é justamente nesse ponto que surge a pergunta que quase ninguém faz: se a atração não responde ao desejo, mas ao padrão dominante, o que Napoleon Hill realmente chamava de atração? A resposta a essa pergunta muda completamente a forma como você entende esse princípio. Para Napoleon Hill, a atração nunca foi um fenômeno externo esperando ser ativado por pensamentos otimistas. Atração era um efeito interno previsível, resultado direto da forma como a mente foi condicionada a operar. Ele observou que a vida não responde ao que a pessoa deseja em momentos de esperança, mas ao padrão mental que ela sustenta de maneira contínua, especialmente quando está sob pressão. Hill entendia que a mente funciona como um sistema de comando. Tudo o que você vive passa primeiro por ela. Pensamentos repetidos moldam emoções. Emoções moldam comportamentos. Comportamentos repetidos moldam resultados. A atração acontece nesse encadeamento silencioso. Não existe salto entre imaginar algo e recebê-lo. Existe uma sequência interna que, quando não é compreendida, faz a pessoa confundir espera com aplicação. O ponto central está no pensamento dominante. Hill identificou que a mente se move na direção daquilo que ela aceita como normal, não do que ela deseja ocasionalmente, mas do que ela considera possível, seguro e coerente com a própria identidade. A atração responde a esse nível profundo de aceitação interna. É por isso que muitas pessoas afirmam querer prosperar, mas agem de forma incompatível com a própria afirmação sem perceber. Quando alguém deseja crescimento, mas associa sucesso à exposição excessiva, risco ou perda de controle, esse conflito se torna o comando real. O subconsciente não responde à intenção consciente, ele responde ao estado emocional sustentado. Hill chamava isso de harmonia mental, onde a harmonia entre pensamento emo, o EA, a atração se torna clara. Onde há conflito, ela se fragmenta. Atração, para Hill, é alinhamento. Alinhamento entre aquilo que você pensa repetidamente, aquilo que você sente de forma predominante e aquilo que você faz quando precisa decidir. Quando esses elementos apontam para direções diferentes, a mente entra em instabilidade, o foco oscila, a confiança se perde. E a realidade reflete exatamente essa incoerência. Outro ponto ignorado é que Hill nunca separou atração de hábito. Ele compreendia que o subconsciente aprende por repetição emocionalmente carregada. Afirmações vazias não criam novos padrões. Visualizações sem envolvimento emocional não reorganizam a mente. O que cria atração é a repetição coerente de um estado interno até que ele se torne automático. Quando isso acontece, a pessoa não precisa mais tentar atrair. Ela passa a agir naturalmente de acordo com aquilo que busca. Esse entendimento muda completamente a relação com a lei da atração. Ela deixa de ser algo que você usa em momentos específicos
e passa a ser um reflexo constante de quem você se tornou. E quando essa percepção se instala, surge uma pergunta inevitável que prepara o terreno para o próximo passo. Se a atração responde ao pensamento dominante, por que tantas pessoas emitem um padrão interno contrário ao que dizem querer? O pensamento dominante é o verdadeiro motor da lei da atração segundo Napoleon Hill. Não é aquilo que você pensa quando está motivado, inspirado ou empolgado. É aquilo que ocupa a sua mente quando o silêncio aparece, quando o medo surge, quando o resultado demora. Hill observou que a mente humana sempre retorna ao seu padrão principal. E é esse padrão que define o que será atraído e o que será repelido ao longo do tempo. A maioria das pessoas acredita que pensa de forma positiva, mas vive reagindo de forma defensiva. Diz que quer crescer, mas decide buscando segurança imediata. Afirma que deseja prosperar, mas sente culpa ao imaginar ganhar mais do que os outros. Esse conjunto de reações forma o pensamento dominante real, não o discurso consciente. A mente não responde ao que você declara publicamente, mas ao que você sustenta internamente, de forma contínua. Napoleon Hill explicava que o pensamento dominante se constrói por repetição emocional. Aquilo que você sente repetidamente ao pensar em dinheiro, sucesso, responsabilidade ou crescimento, vai moldando um padrão interno. Se essas emoções são marcadas por tensão, medo, horror, dúvida, esse estado se torna o comando silencioso do subconsciente. E o subconsciente organiza suas percepções, decisões e oportunidades a partir desse comando. É por isso que muitas pessoas sentem que sabotam a própria trajetória, sem entender o motivo. Elas não estão se sabotando de forma consciente, estão apenas obedecendo ao pensamento dominante que foi reforçado ao longo dos anos. Esse pensamento se manifesta em escolhas pequenas, aparentemente irrelevantes, mas que acumuladas mantêm a pessoa no mesmo nível de resultados. O pensamento dominante também explica por que visualizar não basta. Você pode imaginar prosperidade por alguns minutos, mas se o restante do dia é vivido em estado de preocupação, comparação ou autoproteção, é esse estado que prevalece. Hill nunca ensinou a substituir um padrão dominante com exercícios rápidos. Ele ensinou a criar um novo padrão por meio de decisão consciente, repetição disciplinada e alinhamento emocional. Criar um novo pensamento dominante exige responsabilidade. Exige observar as próprias reações, sem se justificar. Exige perceber onde você recua, onde hesita, onde racionaliza a estagnação. Esse processo é desconfortável, porque desmonta a narrativa de que basta desejar mais. Mas é exatamente esse desconforto que marca o início da aplicação real da lei da atração. Quando o pensamento dominante começa a mudar, algo sutil acontece. As decisões ficam mais claras, a ansiedade diminui, o foco se aprofunda. Você não precisa se convencer o tempo todo do que quer. O querer se transforma em direção interna. E é nesse ponto que a atração começa a responder de forma consistente. Não como evento isolado, mas como consequência contínua. A partir daqui, surge um conflito inevitável que quase ninguém percebe. Mesmo entendendo o pensamento dominante, muitas pessoas continuam emitindo um padrão contrário ao que desejam. Não por ignorância, mas por algo ainda mais profundo, que opera abaixo do nível do pensamento consciente. Mesmo quando a pessoa compreende o conceito de pensamento dominante, algo continua falhando. Ela entende a teoria, concorda com a lógica, mas percebe que, na prática, reage de forma oposta ao que diz querer. Napoleon Hill identificou que isso acontece porque a mente consciente não é a fonte principal de comando. O comando real nasce do subconsciente, formado por experiências passadas, associações emocionais e mecanismos de proteção que operam
automaticamente. A maioria das pessoas deseja prosperar conscientemente, mas carrega internamente associações negativas ligadas ao sucesso. Para algumas, prosperar significa perder liberdade. Para outras, significa ser julgado, invejado ou rejeitado. Há quem associe crescimento a mais pressão, mais cobrança e menos paz. Essas associações não são pensadas de forma racional. Elas são sentidas e o subconsciente responde sempre ao que é sentido, não ao que é declarado. Quando surge uma oportunidade real de avanço, esse conflito interno entra em ação. A mente consciente quer avançar, mas o subconsciente percebe ameaça. Não ameaça financeira, mas emocional. A ameaça de sair do padrão conhecido, de assumir uma identidade mais exposta, de abandonar narrativas antigas de esforço e luta para proteger a pessoa. O subconsciente gera dúvida, adiamento, cansaço repentino ou racionalizações que parecem sensatas, mas apenas mantém tudo como está. Napoleon Hill explicava que o subconsciente não distingue desejo de realidade. Ele responde ao padrão que foi mais repetido ao longo do tempo. Se alguém passou anos associando segurança à escassez controlada e perigo à abundância, esse padrão se torna automático. A pessoa pode repetir afirmações positivas, mas quando precisa decidir, o corpo reage com tensão. Essa reação é o verdadeiro comando sendo emitido. Esse padrão contrário também se manifesta em escolhas pequenas. Evitar uma conversa decisiva, não assumir uma posição clara, aceitar menos do que poderia, postergar ações importantes. Cada microdecisão reforça o padrão antigo, não porque a pessoa não quer mudar, mas porque ainda não ensinou o subconsciente que o novo cenário é seguro. A lei da atração responde exatamente a esse nível de segurança interna. Outro fator pouco percebido é o apego à identidade anterior. Prosperar exige abandonar versões antigas de si mesmo. Exige deixar de se definir pela dificuldade, pela sobrevivência ou pelo improviso constante. Para muitos, essa identidade antiga, mesmo limitante, oferece pertencimento emocional. Abrir mão dela gera um vazio temporário, e o subconsciente evita esse vazio, criando resistência ao avanço. Enquanto esse conflito não é reconhecido, a pessoa acredita que está falhando na aplicação da lei da atração. Na verdade, ela está apenas sendo governada por um padrão interno que ainda não foi reeducado. A atração não está errada, ela está funcionando perfeitamente, refletindo o estado dominante que ainda opera nos bastidores da mente. Entender isso muda completamente o foco. O problema deixa de ser atrair mais e passa a ser alinhar internamente o que é desejado com o que é sentido como seguro. E esse alinhamento não acontece com frases prontas, mas com um trabalho mais profundo, que envolve o subconsciente e seus mecanismos de obediência. É exatamente aí que se encontra a próxima chave, porque o subconsciente não responde a palavras bonitas, nem a intenções conscientes. Ele responde a estados internos sustentados, e compreender como ele funciona é essencial para que a lei da atração deixe de operar contra você e passe a operar a seu favor. Napoleon Hill compreendeu algo que muda completamente a forma de aplicar a lei da atração. O subconsciente não responde ao que você diz para si mesmo de forma ocasional. Ele responde ao estado interno que você sustenta de maneira recorrente. Palavras sem carga emocional não criam comando. Pensamentos repetidos sem envolvimento interno não geram reorganização mental. O subconsciente aprende por vivência, não por discurso. É por isso que tantas pessoas repetem afirmações todos os dias e continuam presas aos mesmos padrões. Elas falam em abundância, mas vivem em estado de tensão. Dizem que confiam, mas tomam decisões a partir do medo. Visualizam prosperidade, mas sentem culpa ou insegurança ao imaginar crescer. O subconsciente não registra as palavras. Ele registra o estado emocional
que acompanha essas palavras. Hill observou que o subconsciente funciona como um arquivo de experiências emocionalmente marcantes. Tudo o que foi vivido com intensidade, repetição e emoção se transforma em referência interna. Se durante anos você viveu reagindo com preocupação, autoproteção ou escassez, esse estado se torna familiar. Quando você tenta impor um novo discurso sem mudar o estado interno, o subconsciente rejeita, não por teimosia, mas por coerência com o que foi aprendido como normal. Esse é o motivo pelo qual a lei da atração parece funcionar por um curto período e depois falhar. Em momentos de empolgação, o estado interno muda temporariamente. A pessoa se sente confiante, aberta, expansiva. Nesse estado, decisões diferentes são tomadas, oportunidades são percebidas e pequenos resultados aparecem. Mas quando o estado emocional antigo retorna, o padrão anterior reassume o controle e tudo volta ao ponto inicial. O erro está em tentar mudar resultados sem mudar o estado base. Hill ensinava que prosperidade não nasce de esforço isolado, mas de um estado mental estabilizado. Quando o subconsciente passa a reconhecer segurança no crescimento, o comportamento muda naturalmente. Não é preciso forçar ações. Elas emergem com mais clareza, menos ansiedade e maior constância. Outro ponto essencial é que estados internos não mudam por força de vontade. Eles mudam por repetição consciente em situações reais. Quando você escolhe agir de forma alinhada, mesmo sentindo desconforto, um novo registro começa a ser criado. Quando você sustenta uma decisão apesar do medo, o subconsciente aprende que aquele caminho é possível. É assim que o estado interno se transforma, não por palavras, mas por vivência coerente. Esse entendimento desloca completamente o foco da lei da atração. A pergunta deixa de ser como atrair mais e passa a ser qual estado interno eu estou sustentando todos os dias. Porque é esse estado que define o que você percebe, aceita, evita e constrói. Enquanto ele não muda, a atração apenas reflete o padrão antigo. E quando esse estado começa a se reorganizar, algo importante acontece. A identidade começa a mudar. Você passa a se perceber de forma diferente, a agir com menos conflito interno e a sustentar decisões com mais firmeza. É nesse ponto que a lei da atração começa a operar de maneira consistente, não como evento raro, mas como consequência natural de quem você se tornou. Essa mudança de identidade é o próximo nível do segredo revelado por Napoleon Hill. Porque no final, não é o que você pensa que atrai resultados, mas quem você acredita ser enquanto pensa. Napoleon Hill compreendia que a identidade é o verdadeiro filtro da lei da atração. Não importa o quanto você deseje algo, se internamente não se reconhece como alguém capaz de sustentar aquilo. A mente sempre busca coerência entre quem você acredita ser e o que você permite entrar na sua vida. Tudo o que não combina com essa autoimagem é bloqueado, evitado ou sabotado de forma silenciosa. Identidade não é aquilo que você diz sobre si mesmo. É aquilo que você sente ser verdade quando ninguém está observando. É a narrativa interna que define o que você acha normal, possível e permitido. Se no fundo você se vê como alguém que sempre luta, que sobrevive com dificuldade ou que precisa se esforçar demais para merecer algo, esse padrão se torna o limite invisível da atração. A realidade apenas confirma essa imagem interna, repetidas vezes. Hill observou que muitas pessoas desejam prosperidade, mas mantêm uma identidade incompatível com ela. Elas se sentem desconfortáveis ao receber mais, inseguras ao ocupar espaços maiores, culpadas ao imaginar uma vida mais estável. Esse desconforto não é racional. Ele nasce do conflito entre o que a pessoa quer conscientemente
e o que ela aceita inconscientemente como identidade válida. A identidade funciona como um termostato psicológico. Quando algo começa a ultrapassar o nível que a pessoa considera normal, a mente reage para restaurar o equilíbrio antigo. Isso explica por que alguns prosperam rapidamente e depois perdem. Não porque erraram externamente, mas porque a identidade ainda não havia sido atualizada para sustentar aquele novo nível. O subconsciente entende a queda como retorno à normalidade. Mudar a identidade não significa criar uma fantasia sobre si mesmo. Significa revisar crenças profundas sobre merecimento, capacidade e segurança. Hill não falava de fingir confiança. Ele falava de construir uma autoimagem por meio de decisões sustentadas. Cada vez que você age alinhado com uma versão mais madura de si mesmo, mesmo sob desconforto, a identidade começa a se ajustar. Esse processo é silencioso e gradual. Não gera euforia imediata, mas cria estabilidade. Você começa a se perceber reagindo de forma diferente. O medo perde força, a comparação diminui. A necessidade de validação externa enfraquece. Essas mudanças internas são sinais claros de que a identidade está se reorganizando. E quando isso acontece, a lei da atração deixa de encontrar resistência. Outro ponto ignorado é que identidade não muda apenas com pensamento, mas com comportamento repetido. O subconsciente acredita no que você faz, não no que você promete. Se você começa a se comportar como alguém que respeita o próprio tempo, sustenta decisões e assume responsabilidades maiores, a identidade se adapta a esse novo padrão. A atração responde imediatamente a essa coerência. Quando a identidade muda, a pergunta interna também muda. Você deixa de perguntar se algo é possível e passa a perguntar como sustentar aquilo que está vindo. Essa mudança de postura altera completamente a dinâmica da vida. O foco sai da busca ansiosa e se desloca para a consolidação. E é nesse ponto que muitos sentem um novo tipo de resistência surgir. Essa resistência não é mais sobre merecimento, mas sobre permanência. Porque atrair algo novo é uma coisa. Sustentar esse novo nível é outra completamente diferente. E é exatamente aí que surge um medo silencioso que quase ninguém reconhece, mas que decide se a prosperidade vai permanecer ou desaparecer. Um dos erros mais silenciosos na aplicação da lei da atração é a pressa. Napoleon Hill observou que a mente humana tende a confundir urgência com intenção forte. A pessoa acredita que, quanto mais rápido quiser algo, mais rápido aquilo deve acontecer. Mas a pressa não fortalece o comando mental. Ela enfraquece, porque a pressa nasce da ansiedade. E a ansiedade comunica ao subconsciente que ainda não há segurança. Quando você tem pressa por resultados, o estado interno emitido não é confiança, é carência. Não é direção, é tentativa. O subconsciente interpreta esse estado como instabilidade, e tudo o que é instável não se fixa. A lei da atração responde ao que é sustentado, não ao que é exigido com urgência. Onde existe pressa, existe medo de não dar certo. E esse medo se torna parte do comando dominante. Hill ensinava que grandes resultados exigem maturação mental. A mente precisa se adaptar gradualmente ao novo nível, antes que ele se torne permanente. Quando alguém tenta pular etapas internas, cria-se um descompasso. O desejo está à frente, mas a identidade ainda está atrás. Esse descompasso gera tensão e a mente reage, tentando desacelerar ou interromper o processo para restaurar o equilíbrio interno. A pressa também distorce a percepção. A pessoa começa a interpretar qualquer atraso como fracasso, qualquer obstáculo como sinal errado. Isso gera decisões impulsivas, mudanças constantes de direção e abandono prematuro de processos que estavam funcionando. A lei da atração, nesse cenário, não consegue se consolidar, porque o pensamento dominante
está sempre mudando. Não há continuidade suficiente para criar um padrão estável. Outro ponto ignorado é que o tempo tem função psicológica. Ele permite que o subconsciente observe repetição sem ameaça. Quando você sustenta uma decisão ao longo do tempo, mesmo sem resultados imediatos, o subconsciente aprende que aquele caminho é seguro. A pressa impede esse aprendizado. Ela tenta forçar o resultado antes que a mente esteja preparada para citá-lo como normal. Napoleon Hill nunca prometeu resultados instantâneos. Ele falava de persistência definida por propósito claro. Persistência não é insistência cega, é a capacidade de manter coerência interna enquanto o tempo trabalha a seu favor. Quando a mente entende que você não vai recuar ao primeiro sinal de desconforto, ela começa a cooperar. E essa cooperação muda completamente a forma como oportunidades aparecem e são percebidas. A ausência de pressa não significa passividade, significa firmeza sem ansiedade. Você age, decide, ajusta, mas não entra em colapso emocional quando o resultado não vem imediatamente. Esse estado é raro e justamente por isso poderoso. Ele comunica ao subconsciente que você está preparado para sustentar o que está construindo. Quando a pressa começa a desaparecer, algo sutil acontece. A atenção se aprofunda. O foco se estabiliza. As decisões se tornam mais estratégicas e menos reativas. Esse novo estado interno cria espaço para que a lei da atração opere de forma consistente, não como evento isolado, mas como processo contínuo. É nesse ponto que surge uma nova camada de resistência, não mais ligada ao desejo ou à identidade, mas ao medo de atrair algo que vai exigir constância, responsabilidade e permanência. Um medo silencioso, raramente reconhecido, mas decisivo para a prosperidade. Existe um medo que quase ninguém admite, porque ele não se apresenta como insegurança evidente. É o medo de sustentar. Não o medo de atrair algo novo, mas o medo de manter aquilo que chega. Napoleon Hill compreendeu que muitas pessoas desejam prosperidade, reconhecimento e crescimento, mas não estão emocionalmente preparadas para a constância que esses estados exigem. E quando esse medo aparece, a mente cria formas sutis de interromper o processo. Esse medo não surge como pânico. Ele se manifesta como cautela excessiva, perda repentina de entusiasmo, necessidade de revisar decisões o tempo todo ou sensação de cansaço, justamente quando tudo começa a se alinhar. Por fora, parece prudência. Por dentro, é receio de entrar em um nível de vida que exige mais coerência diária, mais responsabilidade emocional e menos espaço para antigas desculpas. Sustentar algo novo significa abandonar o conforto do improviso. Significa aceitar que você não pode mais viver apenas reagindo. Prosperidade exige presença, continuidade e maturidade. Para uma mente acostumada a funcionar por picos de motivação, essa ideia gera tensão. O subconsciente percebe que não haverá retorno fácil ao padrão antigo e tenta preservar o território conhecido, mesmo que ele seja limitado. Napoleon Hill observou que crescer também aumenta a visibilidade. Quando você prospera, passa a ser observado de outra forma. Suas escolhas têm mais impacto. Seus erros ficam mais evidentes. Para quem ainda busca aprovação ou teme julgamento, esse nível de exposição é desconfortável. O medo não é de falhar, mas de falhar em um nível mais alto. E para evitar essa possibilidade, a mente prefere interromper antes que o novo estado se torne definitivo. Outro fator pouco reconhecido é o medo da estabilidade. Para algumas pessoas, o caos é familiar. A instabilidade oferece justificativas emocionais. Enquanto tudo está difícil, a identidade antiga permanece intacta. Sustentar prosperidade exige abandonar a narrativa de luta constante. Exige aceitar que você é responsável não apenas por conquistar,
mas por manter. Esse peso psicológico assusta mais do que a escassez conhecida. Quando esse medo não é reconhecido, ele governa silenciosamente. A pessoa acredita que está sendo realista, quando na verdade está recuando por autoproteção. A lei da atração não deixa de funcionar. Ela responde exatamente a esse estado interno de hesitação. A atração enfraquece porque o comando interno não é de permanência, mas de contenção. Reconhecer esse medo muda completamente a relação com o crescimento. Você entende que não basta atrair algo novo, é preciso se tornar alguém capaz de sustentar aquilo. Essa percepção desloca o foco da ansiedade por resultados para a preparação interna. Em vez de perguntar quando vai prosperar, a pergunta passa a ser outra. Estou disposto a sustentar o que estou pedindo? Quando essa pergunta é feita com honestidade, algo se reorganiza. A mente começa a se preparar para a continuidade, não apenas para a conquista. O medo perde força porque deixa de operar no escuro. E quando isso acontece, surge um sinal claro de transição. Um momento em que a prosperidade deixa de ser buscada como algo externo e começa a ser sentida como alinhamento interno. É exatamente nesse ponto que a lei da atração começa a operar de forma diferente. Não mais como tentativa, mas como reflexo. E compreender esse momento é essencial para entender quando e por que a atração finalmente começa a funcionar. Existe um ponto silencioso em que a lei da atração deixa de ser uma ideia que você tenta aplicar e passa a ser um efeito natural do seu estado interno. Nada explode do lado de fora. Nada muda de forma dramática de um dia para o outro, mas algo essencial se ajusta por dentro. A mente para de correr atrás, a ansiedade diminui, as decisões ganham firmeza, você sente que está no lugar certo, mesmo antes de qualquer confirmação externa. Esse momento não vem acompanhado de euforia, ele vem acompanhado de estabilidade. Você percebe que já não precisa se convencer o tempo todo. O foco se mantém, mesmo quando o ambiente não favorece. O medo ainda existe, mas não governa. A dúvida aparece, mas não paralisa. A mente deixa de oscilar entre esperança e frustração porque encontrou uma direção interna clara. Napoleon Hill descrevia esse estágio como harmonia mental, um estado em que pensamento, emoção e ação não brigam entre si. Você não deseja uma coisa e age de outra. Não visualiza algo e decide o oposto. Essa coerência cria um comando interno estável, que o subconsciente reconhece como seguro. E quando o subconsciente reconhece segurança, ele deixa de resistir. É nesse ponto que muitas pessoas não percebem que a lei da atração já começou a funcionar. Elas continuam esperando sinais externos, resultados rápidos ou confirmações visíveis, mas o verdadeiro sinal já aconteceu. As escolhas ficaram mais simples. A necessidade de aprovação diminuiu. A comparação perdeu força. O comportamento se tornou mais consistente sem exigir esforço excessivo. A relação com o tempo também muda. Você não sente mais urgência desesperada. O atraso não gera pânico. O processo não parece uma ameaça. Isso acontece porque o pensamento dominante foi reorganizado. A mente não está mais tentando fugir do desconforto. Está comprometida com a direção. Esse compromisso silencioso altera completamente a forma como oportunidades são percebidas e aproveitadas. Outro sinal claro desse estágio é a mudança na relação com o erro. O erro deixa de ser interpretado como prova de incapacidade e passa a ser visto como ajuste de rota. A mente não entra em colapso. Ela se reorganiza e segue. Essa postura reduz drasticamente a instabilidade emocional que antes sabotava qualquer tentativa de crescimento sustentado. Quando a lei da atração começa a funcionar de verdade, ela não traz sensação de sorte. Ela traz sensação de coerência. Você sente que está construindo algo
que faz sentido com quem você se tornou. E essa sensação cria um campo interno de confiança silenciosa, que se reflete em decisões mais firmes, comunicação mais clara e ações mais alinhadas. Nesse estágio, atrair deixa de ser esforço, não porque você parou de agir, mas porque parou de lutar contra si mesmo. A energia que antes era gasta em conflito interno passa a ser direcionada para a construção. E essa mudança é percebida pelo ambiente, pelas pessoas e pelas circunstâncias de forma natural. A partir daqui, a lei da atração deixa de ser o centro da sua atenção. Ela passa a operar nos bastidores. O foco se desloca para algo mais profundo. Como sustentar esse estado sem depender de motivação momentânea? Como transformar alinhamento interno em consistência ao longo do tempo? Porque é nesse ponto que a atração deixa de ser episódio e começa a se tornar consequência contínua. Quando a lei da atração começa a operar de forma consistente, algo importante muda na sua postura interna. Você para de tentar fazer a atração acontecer. Não porque desistiu, mas porque compreendeu que esforço emocional excessivo é sinal de desalinhamento. Napoleon Hill ensinava que quando a mente está organizada, a ação se torna natural. Não há tensão constante. Não há luta interna para sustentar decisões. A atração passa a ser reflexo do estado que você já vive, não de algo que você implora para alcançar. Nesse estágio, a energia deixa de ser gasta em convencer a si mesmo. Você não precisa repetir afirmações para se sentir confiante. A confiança se manifesta no comportamento. As escolhas ficam mais simples porque não são mais disputadas internamente. O foco não é mais gerar resultado rápido, mas manter coerência. E essa coerência cria continuidade, algo que a maioria nunca experimentou. Napoleon Hill observou que pessoas que prosperam de forma consistente não estão obcecadas com a ideia de atrair, elas estão comprometidas com a direção que escolheram. Esse compromisso reorganiza prioridades, reduz dispersão e elimina decisões contraditórias. A mente deixa de oscilar entre esperança e medo, porque encontrou um eixo interno estável. A partir daí, a atração acontece como efeito colateral da clareza. Outro ponto decisivo é que a ação muda de qualidade. Você não age mais para provar algo, nem para escapar de um desconforto emocional. Age porque aquilo faz sentido com quem você se tornou. Essa diferença é sutil, mas poderosa. O ambiente responde de forma diferente a quem age com coerência interna. As oportunidades não surgem por acaso. Elas se tornam visíveis porque a mente está preparada para reconectá-las e sustentá-las. Quando a atração vira consequência, o tempo deixa de ser inimigo. Você não sente que precisa correr para não perder algo. O ritmo se ajusta à sua capacidade de sustentar decisões. Isso reduz erros impulsivos e aumenta a qualidade dos movimentos. A mente aprende que crescimento não exige urgência emocional, mas presença contínua. Esse aprendizado consolida o novo padrão interno. Hill também ressaltava que, nesse estágio, a comparação perde sentido. Você não mede mais seu avanço pelo ritmo dos outros. Mede pela própria consistência. Essa mudança protege a mente de oscilações desnecessárias e fortalece a identidade que foi construída ao longo do processo. A atração responde diretamente a essa estabilidade, porque ela indica maturidade emocional para lidar com mais. Quando você chega aqui, percebe algo essencial. A lei da atração nunca foi sobre controlar resultados externos. Ela sempre foi sobre organizar o mundo interno. E quando esse mundo interno se organiza, o externo acompanha naturalmente. Não como milagre, mas como consequência lógica de decisões alinhadas, foco sustentado e comportamento coerente. Esse entendimento encerra a ilusão de que é preciso fazer mais para atrair mais. Em muitos casos, é preciso lutar menos contra si mesmo. É preciso parar de sabotar o próprio alinhamento com pressa, comparação e expectativa excessiva. Quando essa luta interna cessa,
a atração encontra espaço para se manifestar de forma estável. A partir desse ponto, resta apenas consolidar tudo o que foi compreendido. Não como teoria, mas como postura diante da vida. Porque o verdadeiro segredo revelado por Napoleon Hill não é atrair algo específico, mas se tornar alguém que naturalmente vive em coerência com aquilo que deseja. Tudo o que foi explorado até aqui aponta para uma compreensão essencial que Napoleon Hill deixou clara, mas que quase ninguém aplica de forma completa. A lei da atração nunca foi um método para conseguir algo específico. Ela sempre foi um reflexo direto da estrutura interna que você sustenta todos os dias. Quando essa estrutura está fragmentada, a atração é instável. Quando ela se organiza, a atração se torna inevitável. Ao longo desse caminho, ficou evidente que desejar não basta. Visualizar não basta. Acreditar, ocasionalmente, não basta. A mente responde ao que é dominante, não ao que é pontual. Responde ao estado que você sustenta quando o entusiasmo passa, quando o medo aparece. Quando o resultado demora, é nesse território silencioso que a lei da atração realmente opera. O segredo que Napoleon Hill revelou não está escondido em técnicas avançadas ou fórmulas externas. Ele está na coerência interna, na capacidade de alinhar pensamento, emoção, identidade e ação de forma contínua. Onde essa coerência existe, a mente deixa de resistir. Onde ela não existe, nenhuma prática funciona por muito tempo. Prosperar, segundo Hill, não é atrair algo extraordinário, é sustentar um estado interno estável que torna o extraordinário possível. Esse estado não nasce da pressa, nem da comparação, nem da necessidade de provar algo. Ele nasce da disciplina emocional, da responsabilidade interna e da disposição de atravessar desconfortos sem abandonar a própria direção. Quando você entende isso, a lei da atração deixa de ser um tema místico e passa a ser um princípio prático. Você não pergunta mais como atrair, você passa a observar o que está sustentando internamente. Não pergunta quando vai acontecer. Pergunta se está disposto a manter o padrão que está construindo. Essas perguntas mudam tudo, porque deslocam o foco do resultado para a base. Se existe algo a ser levado daqui, é isso. A vida responde não ao que você pede, mas ao que você se torna. A atração não responde ao esforço emocional, mas à estabilidade interna. E essa estabilidade, ela é construída todos os dias, nas escolhas silenciosas, nas decisões que ninguém vê, na forma como você reage quando poderia recuar. Quando esse entendimento se consolida, a lei da atração deixa de ser algo que você tenta usar. Ela passa a operar como consequência natural da sua postura diante da vida. E nesse ponto, o segredo deixa de ser segredo. Ele se torna prática, não como promessa, mas como realidade sustentada. É assim que poucos prosperam. Não porque sabem mais, mas porque sustentam mais. Não porque desejam mais, mas porque se tornam coerentes com aquilo que desejam. E é exatamente essa coerência que faz a atração funcionar.